Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos dar sequência, às nossas aulas, de ciências, história e geografia. Hoje nós vamos entrar assim numa fase boa. Nós vamos falar de comida, Nós já sabemos um pouco, assim da cultura, tanto dos negros como dos índios, que vieram completar, vieram unir-se, à nossa população, Os índios, os portugueses chegaram aqui, eles já estavam, mas depois eles foram buscar mão de obra na África, que são nossos irmãos negros, Então hoje nós vamos falar de comidas, tem muita comida boa, tá? Nós estamos começando a página 74 e vamos até a 79, tá bom? Tia Antonieta passa o filminho das comidas e tal, tem exercícios. Então, comida afro-brasileiras. Então, nós vamos falar primeiro das comidas que vieram da África, Tá? Comidas afro-brasileiras. Vários elementos presentes em nosso dia a dia têm origem africana. Vamos conhecer alguns exemplos? Que tal ouvir? Com seus colegas, cada um na sua casa, mais uma vez, ouçam a canção Vatapá, de autoria do cantor-compositor baiano Dorival Caymmi, tá? A Antonieta vai colocar para vocês, tá? Pesquise a letra, complete e depois converse sobre ela, com a mamãe, com o papai, explica para a mamãe, para o papai, mostra, os tipos de comida que vieram, porque às vezes o papai, mas a mamãe não estudou essa parte, assim, da história, então aí vocês se apresentam para o papai, conversa com o papai, mas a mamãe, explica, tá bom? Vatapá. Quem quiser vatapá, o que procure fazer? Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana que saiba mexer. Então, essa música do Dorival Caymmi aí, tá falando sobre o vatapá, Primeiro tem que fazer o fubá, depois do dendê. Dendê é um óleo, um azeite, tá? Azeite de dendê. É muito usado na culinária, afro-brasileira, tá bom? Que já veio assim lá da África, Dê o nome de 2 produtos de origem africana usados na receita do vatapá. Vocês, aqui na página 74 aqui de vocês, tá vendo? Tá uma beleza, tá mostrando tudo para vocês, tá? Então, aí tá falando, agora vocês começaram os exercícios, então o que vai acontecer? Dê o nome de 2 produtos de origem africana usados na receita de vatapá. Já falou ali para vocês, Tem o fubá, primeiro é o fubá, depois é o dendê, que é o azeite, E o azeite de dendê e pimenta malagueta. Tá vendo? A gente usa muito, Aqui a gente planta, Então, tem também a pimenta malagueta, tá? O azeite de dendê e a pimenta malagueta. Depois, qual desses pratos afro-brasileiros você conhece? Dê o nome deles. A gente vai... a tia Antonieta não teve oportunidade ainda de comer, não, Mas vocês têm aqui, para vocês aqui, o livro de vocês, está grande, tá vendo, Esses aí, vou puxar minha cadeira aqui para me colocar o livro em cima. Esses aí, o primeiro, ele deixa a tia Antonieta virar aqui pro lado, mais um pouquinho aqui, para mostrar para vocês, ficar mais clarinho para vocês. Esse primeiro aí, ele é chamado de acarajé. Ele tá parecendo um pão, tá vendo? Esse acarajé, ele é um bolinho de massa de feijão com vatapá
e camarão como recheio. Ó, então, ele é feito, né, de uma massa de feijão com vatapá. Aí já falou ali, né, que para fazer o vatapá primeiro tem que ter o fubá, né? Então, e eles usam o camarão, né, que é do mar, né, para fazer o recheio desse acarajé. E aí tem o outro prato, né, que é o caruru. Ah, sabe? Ele é feito de quiabo, cebola e dendê. O caruru, sabe? Ele é feito de quiabo, cebola e dendê. Então eles usam azeite de dendê em tudo, né? É muito saudável, né? Uma coisa assim que faz parte da alimentação saudável mesmo, tá? Aí depois, vocês vão aqui para a página 75, ó. A força das culturas indígenas. Agora nós vamos falar das indígenas. Nós falamos da africana, né? Agora nós vamos falar da indígena, né? A força das culturas indígenas. Você já parou para pensar que pensar em quantas coisas de nosso dia a dia são heranças dos povos indígenas? Nós vamos descobrir. Vocês podem não ter visto falar, mas a gente vai descobrir agora, porque vocês têm um livro, né, que vai dar todas as dicas para vocês, só vocês prestar bastante atenção. Dormir em redes, andar descalço, assar a carne antes de comê-la, consumir a mandioca na farinha, na tapioca, no beiju. Beiju é aqueles, né, pedacinhos assim da farinha que fica grudadinha, ela não fica parecendo fubá, né? Ela tem uns beijuzinhos, né? Uns pedacinhos assim, né? Não fica só pó, né? Então, o banho 2 vezes ou 3 vezes ao dia também é um costume indígena que os brasileiros tomaram como parte do seu cotidiano. Porque o índio, né, ele vivia na mata, na água, né, então eles moravam, tinha rios, por quê? Porque eles viviam da caça, da pesca, né, era a alimentação deles, né, então eles não podiam ficar num lugar que não tivesse água em abundância, né, então eles faziam, né, as moradas deles assim perto da água, porque eles precisavam do peixe para alimentar, porque eles viviam da caça, da pesca, né, e então eles viviam dentro d'água, né? Então, sempre na água, né? Então essas coisas nós herdamos deles, né? Mais de um banho por dia, né? Herdamos dos índios, né? E consumir a mandioca na farinha, na tapioca, no beiju, né? O banho 2, 3 vezes ao dia é costume indígena que os brasileiros tomaram como parte do seu cotidiano. Aí vocês vão ver aqui, ó, eles fazendo a farinha, tudo, trabalhando direitinho, tá bom? Fazendo, né, o tipo de comida que eles gostavam. Nessa primeira gravura aqui, ó, que eles estão ralando, ó, mulher do povo indígena, Aparaí, rala mandioca para produzir farinha e beiju. Beiju é o que vem na farinha, aqueles pedacinhos assim maiores, assim, né? Que ele torra e fica emendadinho, tá? Aldeia, no lugar que eles moram aqui, Jolocomã, Laranjal do Jari. Isso aqui é lá no Amapá. O Amapá tá lá na fronteira, né? Ali do Brasil com outros países, né? Então, é bem lá no norte, tá? E isso aqui é de 2015, essa foto, tá bom? Lê tudo que vocês vê, né, por baixo, assim, toda a anotação. Vocês têm que ler, senão vocês não vão entender, tá bom? Tem que ter paciência para ler. Depois, nessa outra aqui, é a preparação da tapioca, ó. Essa gravura é a preparação da tapioca em Caruaru, Pernambuco. Também tá lá no norte, né? Tá até no Nordeste, né? O Pernambuco tá no Nordeste. Isso aqui é uma foto de 2015. Então, isso aqui são os preparos feitos com a mandioca. Assim, as influências indígenas são imensas
estão em nossos gostos, nosso jeito de ser, nas misturas do nosso povo e na nossa língua. Porque nós aprendemos muita coisa, assim, o palavreado foi com eles, né? Os nomes, né? Porque, por exemplo, vem a tapioca. Essa palavra é nome que eles puseram na comida. Então, nós aprendemos muita coisa com eles, né? Então, tudo que aparecer nas gravuras, vocês lêem tudo direitinho. Presta bastante atenção, porque é daqui que vai sair as respostas depois da hora que vier a pergunta, tá? Assim, as influências indígenas são imensas. O que são imensas? São muitas, né? Estão em nossos gostos, nosso jeito de ser, nas misturas de nosso povo e na nossa língua. A gente fala muita coisa também que é indígena, tá? Muitos são os nomes e as palavras de origem indígena e também africana. Então, nós herdamos dos africanos e dos indígenas, né? Que veremos mais à frente. Então, está alertando a gente que a gente vai conhecer muita coisa que a gente já aprendeu com eles, principalmente palavras, né? O palavreado, tá? É preciso lembrar que essas influências continuam acontecendo, como já vimos. O IBGE obteve novos dados sobre os indígenas que vivem no Brasil com o censo demográfico de 2010. Esse censo aqui é aquele que eles contam todas as pessoas, né? Tanto indígena como africana, como nós brasileiros, né? Eles fazem esse censo para ver o quanto que as pessoas aumentaram, né? Papai e mamãe têm tantos filhos, né? Tem tantos indígenas, tem tantos negros, né? Então, isso aí é que conta a população do mundo, né? O censo conta do mundo. Então, cada país conta o seu. Aqui no Brasil, conta quantos tem e a gente fica sabendo quantas pessoas tem no Brasil, entre velhos e crianças, entre negros, entre brancos, entendeu? Isso aí é que conta quantas pessoas existem em cada país, cada cidade, cada estado, tá bom? É preciso lembrar que essas influências continuam acontecendo. Como já vimos, o IBGE obteve novos dados sobre os indígenas que vivem no Brasil com o censo demográfico de 2010. Hoje, no total, são 305 povos com 274 línguas diferentes. Então, nós temos 305 povos, são tantos separados, assim, vamos supor, indígena, negro, branco, né, e tudo. Então, a gente tem 305 povos, tipos de gente, né, assim, de cada raça, tá bom? Com 274 línguas diferentes. Cada um tem o seu linguajar, cada um conversa do jeito que herdou dos seus antepassados, tá bom? As populações indígenas estão crescendo e todos os dias nos ensinam o valor que tem a terra onde vivemos e como dependemos da natureza para sobreviver. Porque vocês sabem que a população indígena tinha caído muito, né? Porque pegaram muitas doenças, assim, porque eles viviam aqui sozinhos, então não tinha doença. Começou a vir gente de fora, de outros países, então os índios morreram muitos se defendendo para não ser escravo, morreram muitos, né, assim que de doenças que os brancos trouxeram, né, para cá, né, porque aqui eles viviam sozinhos na mata, na natureza, então não tinha esses tipos de doença que tem hoje, né. Então aí as populações indígenas estão crescendo, quer dizer que agora está aumentando, porque ela tinha diminuído, né? E todos os dias nos ensinam o valor que a terra, que tem a terra onde vivemos, né? Que é nosso Brasil, né? E como dependemos da natureza para sobreviver. Aí, ó, aqui vocês estão vendo eles, os índios sempre na água, com pouca vestimenta, né? E tudo, né?
Então, aí vocês lêem tudo que está escrito aqui, ó. Nessa gravura, por exemplo, que a tia Antonieta mostrou para vocês. Crianças do povo Calapalo brincam nas águas do rio. Ó o nome dele. Culuene. Gente do céu. Né? É a aldeia de Aiá, Parque Indígena do Xingu, Querência do Norte, Mato Grosso. Isso aqui foi no ano 2016 que eles tiraram essa foto, né, das crianças indígenas brincando na água. Índios gostam de água o dia inteiro, né, e tudo. A população brasileira recebeu dos povos indígenas um enorme conhecimento sobre a natureza. Desde cedo, eles aprendem quais plantas e animais lhes servem de alimento, porque eles comem animais, né? Então, eles têm as plantas e têm os animais que lhes servem de alimento. Eles não vão comendo qualquer animal, não, qualquer planta, não. Eles sabem tudo, tá? Desde cedo, eles aprendem quais plantas e animais lhes servem de alimento. Para tudo que conheciam, deram nome. Ó, tá vendo? Desde frutas e animais até árvores e folhas, usadas como medicamento. Então, tinha que pôr nome, né? Para não misturar, né? Então, eles davam nome para tudo. Forma uma dupla, né? Vamos saltar essa linha aqui, né? Porque não vai ter jeito. A dupla que é só com o papai, mamãe, irmão, né? Ou algum vizinho que está fazendo junto, né? Nós não estamos podendo fazer aglomeração, né? Então a gente está cada um na sua casa, vamos resolver tudo sozinho em casa com o papai, a mamãe, né? Os irmãos, tá bom? Índios do Brasil, alimentação culinária. Os primeiros habitantes do Brasil, utilizando o que a natureza e a floresta lhes ofereciam, se alimentavam basicamente de mandioca, né, macaxeira ou aipim. Isso aí é o nome que dá para mandioca, tá? Ou é mandioca, ou é macaxeira, ou é aipim. Aí vem o milho, a carne de caças, peixes, raízes, frutas silvestres, palmito, castanhas, cocos de palmeiras e algumas folhas, tá? Esse costume perdura até hoje com os índios que não têm muito contato com os homens brancos. Ainda existe índios assim que vivem num lugar que eles não têm muito contato com nós brancos não, tá? Com o povo branco não, tá? Com índios que não têm muito contato com os homens brancos e que conseguem, dessa forma, preservar melhor a sua cultura. Assim como nós temos a nossa cultura, eles têm a deles. Então, eles preservam bastante, eles ficam afastados do homem branco, né? Para eles manter os costumes deles, entendeu? Quando ainda não conheciam a cana-de-açúcar, que chegou no Brasil em 1502, né? Que ela veio depois que os portugueses chegaram aqui, né? Os indígenas retiravam o mel dos favos das colmeias, após afugentarem as abelhas com fogo. E ainda comiam as abelhas assadas, tá vendo? Sobre pedras. Sabiamente tinham o cuidado de deixar um pouco de mel para assegurar a continuação do trabalho das abelhas e que garantiria a obtenção permanente do alimento. Tá vendo? Eles não destruíam tudo, não. Eles faziam, né? Porque se eles comiam as abelhas assadas, mas tinha aquela cota que eles podiam comer, porque eles não podiam matar todas as abelhas, senão depois eles ficavam sem o mel, né? Então, tá vendo como que a pessoa é inteligente, né? Porque se fizesse tudo isso, acabaria a raça, né? Aí não ia ter mais abelha. Então, eles sabiam fazer tudo isso aí. Eles tinham essa inteligência, né? De assegurar o alimento para sempre, né? Aí, agora, nós vamos aqui entre as frutas silvestres que lhes serviam
de alimento estão a mangaba, denominada de batoí. Isso é o linguajar deles, batoí, é a mangaba. O ingá, que eles chamavam de igá, tá? Isso. O araçá, araçá dá no campo, né? Araçá, gabiroba, né? Essas coisas, né? Que dá no campo, né? A jabuticaba, o abiú, o guabiraba, o oiticoró, o mamão pequeno, o maracujá, a sapucaia, também chamada cumbuca de macaco, da qual comiam a carne e as sementes e moqueavam ou assavam a castanha, considerada uma das delícias indígenas. Comiam, vamos ler mais esse pedaço aqui, né? Cumbuca de macaco é o nome da fruta, né? Da qual comiam a carne e as sementes. Carne é um miolo, né? Porque é uma fruta, né? E moqueavam ou assavam a castanha, considerada uma das delícias indígenas. Eles tinham muita alimentação, né? Tudo da natureza, né? Aí depois, tá falando para vocês o que é moquear. Lê tudo que tá escrito, principalmente se tiver, né? Com um sinalzinho assim de colorido e tudo, porque isso aqui é tipo do dicionário, tá? Tá falando para vocês o que é moquear. Moquear é assar carnes em um moquém, técnica indígena, com uma grelha formada de varetas de madeira colocadas sobre as brasas do fogo. Se vocês lerem tudo, vocês vão aprender muita coisa boa, porque aonde está marcado esses trechinhos, lê tudo, porque isso aí está fazendo o papel do dicionário, tá bom? Aí depois, na primeira questão, cite os nomes de 5 alimentos utilizados pelos povos indígenas. Depois, responda quais deles são consumidos em sua casa ou na merenda escolar. Aí vocês vão citar, né, porque nós já lemos aqui os tipos de comidas, né, deles, né, de alimentação. Então, vocês vão citar 5 alimentos utilizados pelos povos indígenas, tá? E vocês vão falar se tem consumo dele na casa de vocês, tá? Ou na merenda escolar. Aí vocês vão ver, né? Por quê? O que a gente tem na nossa merenda lá? O que a gente come? Vai olhando que deve ter uma dessas aqui que vocês estão estudando hoje, tá? Número 2. Como os indígenas comiam carnes de caça ou pesca e as castanhas de sapucaia? Quais alimentos hoje são preparados dessa maneira? Nós acabamos de ler aqui no finalzinho. Vocês voltam no texto quando faz a pergunta, tá? Volta lá que vocês vão achar a resposta. Certeza, a tia Antonieta tá lendo tudo com vocês. Para a hora que chega nessas coisas que ela sabe que vai perguntar para vocês, ela lê mais devagar para vocês entenderem onde que tá havendo resposta para vocês. Aí, número 3. Você conhece estas frutas? Há muito tempo elas são consumidas pelos indígenas e hoje estão presentes na dieta do brasileiro. Brasileiros somos nós, né? Escreva o nome delas de acordo com o número. Então, aí vocês vão ver aqui, a número 1. Todo mundo conhece. A número 1. Que fruta que é essa? Todo mundo sabe que é o caju. Depois, a número 2. A número 2 é o limão, né? A número 3. Essa número 3 aqui, a tia Antonieta não tá dando conta de ver aqui que é ela, não. São coisas que estão aqui na outra página que vocês leram, tá bom? Então vocês, aqui tá o piqui,
Aqui tá também a jabuticaba. Vocês vão pôr os nomes, tá bom? São frutos que vocês conhecem e as frutas tá na leitura de cá. Não tem nada sem estar na leitura, tá bom? Aí vocês vão pôr os nomes, falou? Então vamos lá agora. Número 4. Das frutas que aparecem, deixa a tia Antonieta pegar aqui. As frutas que eles comem, né, tá tudo, ó, aqui no livro da tia Antonieta também tem, ó, tá vendo? O meu é menor do que o de vocês. Então, as frutas que a gente conhece que eles comem também, né, que a gente viu com eles ali, o que é? É o caju, é o maracujá, é o araçá dá no campo, né? É a mangaba é aquela que dá um leite, né? A gente morde nela assim, o leite escorre, né? E a jabuticaba e o piqui. O piqui o povo usa muito, né? Ele dá no campo, eles usam muito para fazer com frango, né? Caipira, né? É muito usado nos estados de Goiás, né? Mato Grosso, né? Então, vocês prestam bastante atenção nas frutas, tá? A mangaba aqui tá parecendo um limão, viu? Mas é o maracujá que tá parecendo um limão, tá bom? A mangaba não, a mangaba dá pra gente conhecer que é ela, tá bom? O piqui, né? Tá com as partes, né? Partidas. Então, frisem bem, tá bom? Presta bastante atenção na aula, assista a aula. Se vocês assistirem, vocês vão ver todos os passos que nós fizemos na leitura, tá bom? Aí agora, nós vamos para a página 77, tá? A tia Antonieta olha ali no quadro, porque ela tem que respeitar, né, as folhas que ela colocou, né, assim que a gente vai estudar e fazer os exercícios, tá bom? Então, ó, nós terminamos a página 77. Agora nós vamos para 78 e para 79. Nossa, rápido, né? Então vamos lá, vamos ler. Agora, a questão número 4 da página 78. Das frutas que aparecem na questão anterior, que vocês viram, né? Lá, o caju, né? O maracujá, né? A mangaba, né? Jabuticaba, o pequi, né? E nós temos o araçá, né? Que a gente acha no campo, né? Desses aí que vocês viram, das frutas que aparecem na questão anterior, quais você já consumiu? Alguma delas você costuma consumir sempre? Sempre é assim, com mais assiduidade, né? Assim, você come hoje, amanhã você vê de novo, você come, qual que você come mais vezes, né? Então, você vai falar o nome dela. Das frutas que aparecem na questão anterior, quais você já consumiu? Alguma delas você costuma consumir sempre? Porque vocês moram numa fazenda. O araçá deve estar por ali. Jabuticaba também, né? O maracujá, né? Então, né, vamos ver tudo direitinho, olha direitinho as questões, né, direitinho as frutas que vocês conhecem, que vocês consomem e coloca na resposta, tá? Aí agora vai para número 5. Mais um trechinho para a gente ler. Os relatos de viajantes são uma das principais fontes históricas que nos auxiliam a conhecer a realidade do que acontecia no território que viria a ser o Brasil. Porque o Brasil é muito grande, mas tem aquelas pessoas que viajam, eles vão contando história de um lugar, história de outro lugar, né? Então, por onde eles passam, sempre tem uma história para contar, né? O texto a seguir é um trecho do relato do viajante francês Jean de Leer. Em seu livro de histórias, o livro dele chama História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, de 1557, tem muitos anos, né? Porque o Brasil foi descoberto em 1500, então
nesse livro dele aí, tinha só 57 anos, né, da descoberta do Brasil. Ele descreve técnicas indígenas de preparo de alimentos, né? Todo alimento tem que ser bem preparado para a gente consumir. Uns preparam de um jeito, outros preparam de outro, mas tem que ter o preparo, tá? Então vamos ler. Os indígenas americanos têm nas suas terras 2 espécies de raízes. Americanos são das Américas, né? Nós temos a América do Sul, a América Central e a América do Norte, tá? Que faz o continente americano. Os indígenas americanos têm nas suas terras 2 espécies de raízes, as quais em 3 ou 4 meses crescem no solo e ficam tão grossas como a coxa de um homem, com o comprimento de pé e meio, mais ou menos. Quando as arrancam, as mulheres, pois os homens não se ocupam disso não, então esse serviço é das mulheres, ó. Quando as arrancam, as mulheres secam elas no fogo, né, no moquém, tal como logo descreverei. Vamos ver o que eles vão falar desse moquém, vamos ver. Ou tomando ainda frescas, as ralam. Se elas não puser elas nesse moquém, né, nesse fogo para secar, elas ainda fresca, né, sem secar essas coisas, elas ralam a força em pontas de pedras miúdas fixadas e arranjadas em uma peça chata de madeira, como ralamos e raspamos o queijo e a noz moscada. E as reduzem a farinha alva como neve. Isso não deixa de ser um ralo, né? Porque tá ralando, né? É um outro tipo de... É uma peça diferente, assim, do ralo, mas com a mesma serventia dele, tá? Então, aí vocês vão ver as perguntas. Quais são as raízes que aqui viajante se refere no texto? Vocês vão ler o texto, vocês vão achar os tipos de raízes lá que ele tá falando, né? Vem ler a pergunta, volta lá no texto, tá bom? Depois a letra B. O que está sendo fabricado de acordo com a descrição do viajante? Tá tudo aqui no texto, tá bom? Então vocês vão voltar no textinho. É um texto pequenininho, ó, tá vendo? Está aí na página 78, né? Vocês olham a página, lê o texto, leia, releia quantas vezes for preciso, porque a resposta está aqui. Não tem como vocês colocar uma resposta errada ou uma resposta que vocês inventaram na cabeça de vocês. Volta no texto e lê o trecho de novo.